Olá, é um enorme prazer aqui estarmos hoje para este momento de exposição doutrinária, que será transmitido através do YouTube. A Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Caxias do Sul, neste momento de afastamento social necessário, manifesta a todos o bom desejo de que estejam bem, de que estejam seguros, saudáveis e, acima de tudo, de que tenham paciência e resignação, pois em breve acreditamos que voltarão a acontecer as atividades presenciais na querida Casa Espírita. Nosso assunto para hoje é o Divino Aniversariante. Mas antes da exposição doutrinária propriamente dita, vamos à prece. Lembrando que a prece, o momento de gratidão, nos proporcionam o equilíbrio necessário para o bom desempenho das tarefas. Assim, agradeçamos juntos. Vamos direcionar neste momento a nossa gratidão a Deus, por tudo o que somos, por tudo o que temos, por tudo o que fazemos. Agradecemos a Deus por todas as possibilidades que a internet também nos proporciona, esta ferramenta fantástica que neste momento nos auxilia para que esta exposição doutrinária atinja inúmeros lares, expandindo assim a querida Casa Espírita. Pedimos, por fim, que os ensinamentos de Jesus toquem a cada dia mais o nosso coração, fazendo com que tenhamos vontade de melhorar as nossas ações, para que assim façamos as nossas vidas melhores a cada dia, para que assim façamos a vida de todos aqueles que convivem conosco melhores a cada dia, e que assim seja. Hoje há no mundo muitas crenças e uma grande variedade de cristãos. Mas o que torna uma pessoa um cristão? Cristão é aquele que adere ao cristianismo, que é uma crença monoteísta que aceita um único Deus e aceita os ensinamentos de Jesus como sendo os melhores princípios para a nossa religação com o Pai. E porque nós cristãos decidimos aceitar e seguir os ensinamentos de Jesus? Por quê? Consideramos que Ele é o que representa o mais perfeito modelo de moral que já houve entre os homens. E a doutrina, o conjunto de ensinos que Ele nos deixou, é a expressão mais pura da lei de Deus. Portanto, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade deve desejar atingir na Terra. Eu disse com minhas palavras o que está afirmado sobre Jesus ser o mais perfeito modelo em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Está logo abaixo da questão 625. Ela questiona no Livro dos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta contém uma única palavra: Jesus. E quem foi Jesus? Na Terra, ele nasceu de uma mãe, foi criança, fez coisas de criança e, quando se tornou homem, agiu como um homem. Jesus nasceu entre os judeus e, como os seus pais, certamente compartilhava entre sua família e seus parentes os costumes do povo judeu, do povo daquela época. Ele conhecia o hebraico e foi iniciado nas escrituras que eram estudadas pelo seu povo, os judeus, nos templos religiosos.
Jesus também certamente auxiliou o seu pai em inúmeras atividades, como a carpintaria, pois José era carpinteiro. E se a família dele cultivou a terra para a sua subsistência, ele também esteve junto dos seus familiares, envolvido nas atividades da família, pois é isto que uma criança deve fazer. Ele apenas mostrou que era totalmente diferente das demais crianças, conforme uma citação que temos em um Novo Testamento, está em Lucas Lucas capítulo 2, 41, sobre quando sua família foi a Jerusalém. Era uma Páscoa, os seus pais e os seus familiares estavam lá fazendo as atividades que os judeus tinham por costume fazerem à época. Jesus tinha 12 anos e, de repente, num certo momento, notaram a falta da criança junto dos pais e dos parentes. Foram procurá-lo e o encontraram em um templo, escutando e fazendo perguntas aos mestres das leis. Jesus, tempo depois, como um homem adulto, deixou um legado luminoso de ensinamentos, sendo o maior de todos os ensinamentos que devemos nos amar, dizendo ainda que o amor resumia tudo o que ele precisava nos ensinar. E o outro ensinamento que mudou a percepção de nós homens sobre o nosso Criador foi a explicação de Jesus de que Deus é um Pai, que é um Pai amoroso e bom, e por isso ele considerava que ele era nosso irmão, assim como afirmava que todos nós devemos nos considerar como irmãos, pois somos filhos de um mesmo Pai. E assim muitos outros ensinamentos de Jesus relatados em livros que não são a biografia de Jesus, mas que trazem alguns relatos da vida dele, como os livros de Marcos, Mateus, João e Lucas. E também o livro chamado Atos dos Apóstolos, que juntamente com esses outros 4 citados, Marcos, João, Mateus, Lucas e o Atos dos Apóstolos, e uma série de outros 23 livros, compõem o que conhecemos pelo nome de O Novo Testamento. Não é a biografia de Jesus, mas traz relatos da vida de Jesus. Há outros livros de inúmeros pesquisadores e historiadores, além daqueles recebidos através da mediunidade, que nos trazem relatos dos ensinos de Jesus e dos homens que conviveram com ele, e de muitos que, mesmo não tendo convivido com Jesus, entenderam melhor os seus ensinamentos e registraram em livros, em obras, para que nós, tendo acesso a estes livros, a estas obras, também entendamos, para que nós todos, compreendendo que fora da caridade e da prática do amor, não seremos salvos, não seremos felizes. Entendermos que o sofrimento que causamos à nossa própria vida só terá solução através do amor. E nós, cristãos, será que já paramos para avaliar a nossa conduta em relação à nossa crença? Estamos no mês de dezembro, mês em que, pelas convenções da sociedade na qual estamos inseridos, se comemora o Natal. E o que é este Natal? Esta palavra, além de, em nossa memória, estar ligada ao Papai Noel, a presentes, tem outros sentidos em outros momentos de nossas vidas? Um exemplo. Quando uma mulher está gestante, lembram como se chama o acompanhamento médico neste período? É o
Pré-natal. Pré-natal, neste caso, não é o período que antecede o Natal do Papai Noel, mas é o conjunto de cuidados com a saúde da mãe e do bebê. Do bebê que vai nascer com um acompanhamento de um profissional da área da saúde, que através de exames, de controle de peso, de boas recomendações, objetiva manter a boa saúde da mãe e do bebê. Quando falamos em pré-natal, alguém pensa em Papai Noel? Certo que não. Um outro exemplo que nos remete a algo bem diferente é o termo natalidade. Natalidade nada tem a ver com deixar a nossa casa em clima de Natal, enfeitando a casa nas cores vermelhas, nas cores verdes ou com guirlandas. Quando ouvimos o termo taxa de natalidade, pensamos em nascimentos. E este termo quer dizer o número de nascidos vivos para cada 1000 habitantes de uma cidade, de um estado ou de um país. E por quê? 25 de dezembro é a comemoração do Natal de Jesus. Já pararam para pensar por que 25 de dezembro? Por que não dizemos Natal de Jesus e apenas dizemos Natal? Por que esta data foi escolhida? Bem, há relatos de que, neste período de final do ano, já era um período de muitas festividades, festas na região de Roma, onde se comemorava o solstício. Lá, o solstício de inverno, aqui, o solstício de verão. E em algumas regiões, estas comemorações homenageavam diferentes deuses. Havia nessa época, próximo ao solstício do mês de dezembro, muitas comemorações que se chamavam ou eram consideradas pagãs. Uma delas que se chamava Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invencível. Havia também uma festa chamada Saturnália, logo a seguir, após essa data. E estas festas ditas pagãs incomodavam muito aos religiosos, aos líderes das igrejas da época. E assim foi a intenção da igreja melhorar, entre aspas, aquela festa, aqueles festejos, e entre os séculos 3 e 4 há registros de que a Igreja Católica em Roma decidiu escolher o 25 de dezembro para comemorar o aniversário de Jesus, levando assim religiosidade ao festejo que era pagão, tentando moralizar estes festejos através da introdução da crença de que se deveria comemorar o divino aniversário. Provavelmente, de acordo com relatos históricos e do registro em O Novo Testamento, não foi no dia 25 que ele nasceu. Talvez não tenha nem sido no mês de dezembro. Mas este fato não é relevante para nós. E sim, é importante que Jesus nasceu, que Jesus viveu e que ele trouxe importantes ensinos para a nossa vida. É importante sim que a vida dele ficou registrada na história como a vida de um homem bom, de um homem que foi exemplo, um homem que fez prodígios, mas que ao mesmo tempo dizia que os homens eram o sal da terra. Os homens eram a luz do mundo, dizendo que todos poderiam e deveriam cumprir os seus propósitos, que todos poderiam e que todos deveriam auxiliar aos demais a também cumprirem os seus propósitos, assim iluminando o mundo com os bons ensinamentos, com a prática do amor. Pois bem, a partir do momento em que sabemos ou que aceitamos que a data em que se comemora o nascimento de Jesus é o dia em que
os líderes de uma religião julgaram tomar como convenção essa comemoração, não cabe a nós, cristãos, dizermos que não é correto comemorarmos o Natal de Jesus a 25 de dezembro. É justo que haja um dia do ano para que tenhamos esta possibilidade de homenagear o nosso modelo, o nosso guia. O nosso calendário marca a data e devemos sim comemorar o divino aniversário. Comemorar o divino aniversário da melhor forma que eu puder, da melhor forma que tu puderes. Podemos reavaliar como temos comemorado ao longo dos anos e assim avaliarmos se o importante é enfeitarmos a nossa casa com guirlandas, com árvores coloridas, com fitas e enfeites verdes, vermelhos. Avaliarmos o porquê. Por que enfeitamos a nossa casa com a imagem de um velhinho de barba branca, se é o dia de comemorarmos, de homenagearmos o nosso guia e modelo, porque ele nasceu. Como comemoramos o aniversário dos homens aqui na Terra? Como costumamos fazer uma festa de aniversário? Em qualquer aniversário de um amigo ou de um parente, costumamos manifestar um monte de bons desejos, não é? De bem-aventuranças ao aniversariante. Dizemos coisas como: te desejo muitas felicidades, muitos anos de vida. Alguns de nós manifestamos o desejo de que aconteçam coisas boas no aniversário ou no novo ciclo de vida de alguém, dizendo: que tu colhas paz e alegria na lavoura da amizade. Ou ainda cantamos dizendo parabéns a você nessa data querida, ou cantamos dizendo parabéns para você, você mereceu renascer, entre tantos bilhões você mereceu renascer. Tenha fé nesta vida e na vida futura também, e que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. E assim, a cada comemoração de aniversário, é nosso costume desejar o bem do aniversariante. E no aniversário de Jesus, por que deveria ser diferente? Comemoramos o aniversário dele de que forma? Às vezes, comemoramos montando uma festa. Convidamos amigos, convidamos parentes, mas é comum esquecermos de convidar o divino aniversariante para a sua festa de aniversário. Também acontece de deixarmos as boas ações de lado e cometermos exageros. Mas não precisa ser assim. Podemos comemorar o aniversário de Jesus lhe desejando as mesmas coisas que desejamos a qualquer aniversariante. Podemos até mesmo lhe dar presentes. E como faríamos para homenagear Jesus presenteando? A resposta, acreditamos que foi Ele mesmo que nos deu, através do que está registrado em Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36, onde diz o seguinte: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Ao pronunciar essas palavras, aqueles que estavam com ele questionaram: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou que estavas com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou que estavas nu e te vestimos? Quando foi que te encontramos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E em Mateus, capítulo 25, versículos 37 a 39, há um belíssimo ensinamento.
Este ensinamento nos diz então que Jesus afirma que toda a vez que fizemos a um destes pequeninos irmãos, foi como se a Ele estivéssemos feito estas coisas boas. Foi como se estivéssemos alimentado, vestido, visitado o nosso Mestre Jesus. Então, a nossa lição de hoje sobre o Divino Aniversariante, sobre a comemoração do nosso Natal de Jesus, é um convite para que façamos um bem a estes pequeninos irmãos. E acreditamos que quando Jesus disse pequeninos, não é porque eram crianças, presentear crianças. Crianças não vão presas, porque ele também falou em prisão e visitastes. Ele estava falando aqueles pequeninos que podiam pouco, que tinham pouco, que entendiam das coisas muito pouco. E assim, podemos nós ajudar a vestir alguém, podemos nós ajudar a alimentar alguém, podemos, neste momento, talvez não visitarmos uma prisão ou alguém doente, pois estamos em um tempo de pandemia. Mas não visitar não nos impede de nos interessarmos por um doente. Podemos ligar, podemos enviar um WhatsApp, uma mensagem, podemos enviar uma flor, podemos enviar um alimento, podemos manifestar o nosso carinho. Então, deixamos um convite, que enfeitemos os nossos lares se o enfeite nos faz bem. Que acendamos vela se a vela nos faz bem. Mas lembremos de cantar os parabéns a Jesus. Lembremos de desejar bons desejos, boas realizações ao aniversariante. Mas que o principal enfeite do Natal seja diferente. Que enfeitemos as nossas bocas com boas palavras, que enfeitemos a nossa mente com bons pensamentos, que enfeitemos os nossos corações com bons desejos e esquecimento de mágoas, que enfeitemos as nossas mãos com boas ações. E assim que o divino aniversariante se sinta homenageado, homenageado com o nosso esforço em seguir as suas boas orientações, para que assim consigamos todos transformarmos o 25 de dezembro não apenas em Natal, mas o Natal de Jesus. Que tenhamos todos um bom Natal, que façamos o bem, que nos enfeitemos da melhor maneira possível. E que assim seja.